Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 5º do livro do Ney Lobo, Filosofia Social Espírita. E acho interessante voltar a comentar que é um livro que foi escrito com a intenção de mostrar que o espiritismo não pode se confundir com o socialismo, com o comunismo, e que, no entanto, ao fazer esse trabalho, o Ney Lobo acabou oferecendo um farto material que ajuda a gente a analisar exatamente as correlações, as semelhanças, né? As semelhanças entre as ideias espíritas e as ideias socialistas, do socialismo utópico, e, por incrível que pareça, até mesmo as ideias do comunismo marxista. O Ney Lobo acaba oferecendo uma grande contribuição ao tentar mostrar as diferenças, ele mostra também e muito mais as semelhanças. Isso é um dado interessante, porque nós já comentamos dos inúmeros pontos de convergência que a literatura espírita apresenta com essas ideias, em que pese diferenças marcantes, como o fato de a proposta marxista está baseada numa visão de materialismo histórico dialético, enquanto a proposta espírita é idealista, platônica. Então tem as diferenças, sim. O espiritismo nega o materialismo mesmo metodológico de Karl Marx, e eu acho que faz sentido. Ele abre uma perspectiva mais ampla quando ele incorpora o elemento da espiritualidade para ser também parte da explicação. E eu acho que o espiritismo oferece uma grande contribuição para a compreensão do pensamento marxista, do pensamento socialista. Ele oferece uma grande contribuição sem que por isso contradiga os principais pontos. E é nisso que eu acho interessante a gente fazer essa análise que está posta hoje do capítulo 5º do livro do Ney Lobo. Para começo de conversa, é interessante a gente apontar que o Ney Lobo comete dois vícios intelectuais que a gente precisa refletir sobre eles e que eu diria que a gente precisa superar enquanto espíritas, enquanto estudiosos de espiritismo. O primeiro desses vícios é ignorar o contexto histórico em que a obra kardeciana foi produzida. As pessoas tendem a ler a obra kardeciana como se fosse algo fora do seu contexto do século XIX. E nós não podemos analisar assim. Toda literatura só faz sentido se ela for situada no contexto histórico em que ela foi produzida. Com o Espiritismo isso não é diferente também. Nós vamos ver que Kardec escreve sua obra sob forte influência do iluminismo, do movimento do próprio capitalismo em ascensão, as ideias de Adam Smith, de David Ricardo, tentando explicar a própria forma de organização do capitalismo, e Adam Smith até apresentando uma figura quase divina da mão invisível do mercado, quase um deus, né, na natureza do capitalismo. Então, o capitalismo era visto como algo naturalizado. As pessoas que questionavam, em particular os socialistas e até os comunistas da época, enfrentavam a grande barreira de o capitalismo ser visto como algo quase que da natureza, um fenômeno que era inerente à condição humana, como até hoje muitas pessoas incorrem nesse equívoco, de não perceber que é um sistema construído pelo ser humano como qualquer outro. O outro vício intelectual que é muito comum é as pessoas sacralizarem o texto da codificação como um crente faz com a Bíblia. Né? Tem aquela literatura como sagrada e usa ela como referência de verdade. Esse é também um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. O próprio Ney Lobo comenta que a análise dele procura se fundamentar no alicerce da literatura espírita. E é muito importante esse raciocínio. Nós temos que pensar que a obra kardeciana constitui no alicerce do espiritismo. E esse alicerce requer paredes, requer estrutura, requer telhado, né? Requer depois acabamento e até a pintura final. Então nós não podemos imaginar o espiritismo como pronto e dado na codificação. É preciso que a gente busque hoje o que a ciência traz de novos conhecimentos, de novas análises, de ampliação de entendimento da realidade em que a gente está inserido e estabeleça conexões entre isso e o conhecimento espírita. Então, nesse sentido, o Ney Lobo ele sacraliza a literatura espírita e não consegue fazer essa contextualização com o que mais é apresentado. Ele acaba usando o texto como referência para explicar a ciência, ao invés de pegar a ciência para ajudar a compreender a ideia espírita. Então, é muito interessante a gente começar, então, percebendo que ele está inserido no ano de 1991, que é quando ele publica a obra, que é naquele momento em que a
Constituição Cidadã, o Signat se lembrou isso bem na fala dele, a Constituição Cidadã havia sido lançada, havia toda uma movimentação do socialismo europeu, o mundo tinha uma efervescência das ideias socialistas, e ele então se propõe a fazer uma análise para negar tudo isso. E é o que ele não consegue, ele acaba oferecendo, portanto, um excelente material para a gente analisar. O Ney Lobo vai então, ele está no segundo passo daquela escala, onde ele coloca primeiro ele está tentando entender o pensamento dos socialistas. E ele está tentando decodificar a proposta do próprio Karl Marx. Ele entende que, primeiro, é um desafio de compreender o conflito social que estava posto naquela época do século XIX, né? E que depois desse ver vem a etapa do sentir. E esse sentir, ele coloca de uma forma interessante. Ele começa analisando o sentir pela inconformidade, pela revolta da classe operária ou pela revolta dos trabalhadores diante da exploração capitalista. Então, ele vai fazer o contraponto do socialismo, que vê nisso uma decorrência natural do conflito de classes, e vai dizer que o espiritismo oferece uma visão diferente, uma visão de conformação, uma visão de resignação. Eu vejo com preocupação essa visão do Ney Lobo. Eu creio que ser pacifista não significa ser resignado. Ser pacifista significa lançar mão de recursos viáveis através da paz para que essas reivindicações aconteçam. A social-democracia conseguiu fazer isso, se distanciando da proposta revolucionária de Karl Marx, mas também não ficando naquela proposta do socialismo utópico, inclusive que o Leon Denis está incluído nesse grupo. A social-democracia europeia, ela vai propor que os trabalhadores consigam espaço para colocar suas necessidades e para fazer com que elas prevaleçam através da própria democracia, através do voto. Então, nesse sentido, me parece que a proposta da social-democracia está melhor colocada do que essa maneira que o Ney Lobo propõe, de simplesmente se resignar, de se conformar com a situação, de tentar... e aí ele nem propõe uma solução. Ele acha que o espiritismo propõe uma conformação mais ou menos na visão do hinduísmo, que é aquela conformação de quem diz assim, olha, é assim porque Deus quer e a gente não tem nada que a gente possa fazer. Na próxima encarnação, quem sabe, né? A gente vem numa situação diferente, e não é essa, a nosso ver, não é essa a visão espírita. A visão espírita é de uma ação transformadora junto à sociedade através de meios pacíficos. O outro sentir que o Ney Lobo levanta é o sentimento de aversão à desigualdade social, que é presente em toda a literatura socialista e comunista do século XIX e com a qual o próprio Kardec faz um contraponto, né? Kardec faz um contraponto, inclusive citando a Gênese, e nós vamos pegar aqui a parte da Gênese em que ele cita isso. Olha, Kardec, ele entende assim, com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras e por aí vai. Bom, é interessante a gente refletir que Kardec está aqui discutindo ainda, como o próprio Ney Lobo reconhece, os alicerces. O Espiritismo oferece uma explicação para essas anomalias. Não está discutindo nem as causas e nem as soluções. O Ney Lobo parece entender que essa explicação é suficiente tanto do ponto de vista das causas quanto das soluções. E uma leitura mais atualizada nega, a nosso ver, nega esse entendimento, né? Kardec está se referindo aqui a uma explicação para a diferença social, uma explicação que ajuda a compreender esse quadro, mas não do ponto de vista de associar as causas. Até porque, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, é interessante notar que, embora Kardec esteja fortemente influenciado pelo pensamento do liberalismo econômico de Adam Smith e de David Ricardo, os espíritos não fecham dessa maneira assim, com tanta tranquilidade como Allan Kardec. O que dá melhor exemplo disso é a questão 808. Vamos destacar a questão 808 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se a desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, o espírito responde sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes?
Então, os espíritos consideram a velhacaria e o roubo como parte da explicação para as desigualdades sociais, né? E eles vão trabalhar isso em muitos pontos dentro do livro dos Espíritos, onde eles questionam a questão da acumulação em proveito próprio. Os espíritos vão defender que a riqueza só se justifica se houver uma aplicação social digna, uma aplicação social em benefício de todos. E até a acumulação, eles vão dizer que a acumulação, se for para acontecer, deve ser como a abelha, em coletividade, né? E não a acumulação individualista que a gente tem no sistema capitalista. Então é interessante que os espíritos não fecham 100% com a ideia do liberalismo econômico, em que pese isso não parecer para o Ney Lobo algo tão evidente. E o terceiro sentimento que o Ney Lobo aponta é o sentimento de pessimismo em relação à opulência, e que isso está muito presente na literatura do socialismo e do marxismo do século XIX, e o próprio Kardec vai discutir isso com os espíritos. A ideia a ideia do rico virtuoso, a ideia do rico que aplica a riqueza não só em benefício próprio, mas em benefício da coletividade, ela é uma ideia bem decorrente do protestantismo, né, da reforma protestante. A reforma protestante ela vai contra os abusos dos poderosos, da própria Igreja Católica, e vai propor que a riqueza seja uma riqueza idealizada no sentido de ela ser colocada a serviço da coletividade. Então, o bom rico é aquele rico que coloca a sua riqueza a serviço da coletividade, como se dissesse assim, olha, não há problema em ser rico, desde que essa riqueza, desde que essa riqueza acumulada seja utilizada para o bem de todos. É dentro dessa linha de raciocínio que o próprio Kardec vai caminhar e que o Ney Lobo também caminha, não é? Os espíritos nem sempre parecem concordar com essa ideia, porque eles acham que nessa acumulação nem sempre ela acontece através do trabalho, e o capitalismo moderno deixa muito claro para a gente que essa forma de acumulação, que Karl Marx denuncia como uma forma de expropriação da mais-valia, os estudos do capitalismo, a respeito do capitalismo hoje, deixam muito claro para todos nós que não é tão simples e não é tão bonito. Nós sabemos, por mais que se negue, por parte de muitos estudiosos espíritas, se negue que há um conflito de classes estabelecido, que há uma disputa pelo dinheiro disponível, há algumas análises mais recentes, em particular de Thomas Piketty, vão deixar muito claro que há sim uma disputa pela riqueza, e nessa disputa ganham os mais, vamos usar assim a palavra os mais habilidosos, né, em abocanhar essa parte do quinhão da riqueza. Então, esse pessimismo que era presente naquela época, o Ney Lobo vai tentar voltar de novo naquele raciocínio da vontade divina e vai usar alguns pontos para justificar isso, que eu vou chamar isso de dificuldades doutrinárias. Então, vamos analisar algumas dificuldades doutrinárias desse raciocínio. A primeira dificuldade doutrinária é considerar a riqueza como escolha do espírito. Kardec faz essa análise antes, os espíritos dizem para ele que isso é uma escolha, como a escolha das provas. Nós temos que ter muito cuidado para não simplificar esse raciocínio, porque é uma escolha até certo ponto. Nós sabemos hoje, e a partir principalmente do Piketty, não dá para a gente dizer que o espírito escolhe se quer ser rico ou pobre na próxima encarnação. Não é tão simples assim. Nós temos uma pirâmide social. É preciso considerar que essa pirâmide tem poucas vagas no andar de cima. É preciso considerar que essa pirâmide tem pelo menos 50% das vagas lá no andar bem de baixo mesmo, lá no fundinho do poço. E que 40% vão estar aí situadas numa condição mediana. E que só 10% a gente pode dizer que realmente são pessoas ricas no mundo. Então, essa riqueza como escolha é muito delicada. A probabilidade de eu ou você reencarnarmos numa família rica na próxima encarnação é de 1 em 10. Isso considerando rica do ponto de vista de condição de gozo. Porque se for realmente os detentores do poder da riqueza, aí a probabilidade é de 1 em 100. É muito pequena essa probabilidade e não tem espaço para todo mundo ficar reencarnando aqui. O capitalismo é um fenômeno que tem 300 anos de história, né? Mais ou menos por aí a gente poderia situar, né?
Então, assim, não tem jeito de todo mundo passar pela experiência da opulência nesse planeta. E nós somos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes atualmente. Não tem vaga para todo mundo no andar de cima. A, a explicação da escolha de ser rico ou pobre de acordo com a necessidade, ela não é suficiente para dar conta dessa questão. A outra é o princípio da alternância, que é isso, de eu reencarno agora pobre, na próxima eu posso reencarnar rico, né? A grande probabilidade é eu reencarno pobre nessa, na próxima pobre de novo, na outra pobre de novo, e por aí vai, porque não tem disponibilidade para as pessoas estarem trocando de posições como se quer fazer parecer. Essa é uma questão que a gente tem que analisar um pouquinho melhor, porque a condição de desigualdade social e a forma como a riqueza está distribuída não permite uma alternância de maneira tão simples quanto às vezes parece, às vezes se defende. Uma outra dificuldade que a gente precisa considerar é essa questão da função social, que é um princípio protestante. Esse princípio da função social, ele é um princípio idealizado. A realidade é que a utilização da riqueza, na esmagadora maioria das situações, ela não leva em conta essa questão social. Então, é mais ou menos assim, olha, seria ideal que fosse assim, mas não é assim que acontece. Então, na verdade, a riqueza, na maioria dos casos, é usada sim para a luxúria, para o esbanjamento, para o deleite, para o prazer, sem a menor consideração se há ou não outras pessoas para quem o necessário está fazendo falta. Então, essa questão da função social é uma posição idealista que não corresponde à realidade e a gente precisa se dar conta disso. A outra questão é a visão, que é uma visão de Adam Smith, de David Ricardo, e que Kardec vai se apropriar dela, que a causa da desigualdade das riquezas seriam as aptidões pessoais, né? As características de empreendedorismo, as características da própria pessoa. Essa explicação nós sabemos que não é suficiente, e os espíritos também concordam com isso, né? Tanto que eles levantam a velhacaria e o roubo como possibilidades também de acumulação de riqueza. E é interessante a gente ver que na sociedade moderna há diversas formas de você buscar se apropriar de maior riqueza. Uma delas simples mesmo, se você pega o poder judiciário e o poder político no Brasil hoje, você vai ver que ele é praticamente composto de pessoas da elite. Por quê? Porque as pessoas da elite estão mais capacitadas a concorrer com essas vagas que estão postas. Você vai poder perceber também que em muitos cargos de carreira no serviço público, há uma tendência a esses cargos serem ocupados por pessoas também das classes médias e médias altas. Os 50% mais pobre da população dificilmente consegue disputar algum espaço. Quando acontece, são raridades, são poucos os que conseguem. Isso não existe a possibilidade de todos terem iguais condições de concorrer. Então, essa é também uma das formas disponíveis na sociedade atual para você conseguir abocanhar uma parcela maior da riqueza. Então, não é tão simples, não diz que é só características e aptidões pessoais. Há também a origem, onde é que você reencarnou. Se você reencarnou na Vila Mutirão, se você reencarnou nos bairros de periferia, se você reencarnou em condições muito adversas, as suas possibilidades de conseguir um espaço onde você possa requisitar e conseguir obter uma parcela maior dessa riqueza disponível, as possibilidades são muito pequenas. Então, a gente tem que ter essa visão também devidamente contextualizada. Aí, então, nós passamos agora para o outro ponto, que é o que nós precisamos, então, buscar para compreender melhor essa questão que está posta no capítulo 5º. Para a gente entender melhor, eu vou chamar aqui para nos ajudar, o Thomas Piketty. O Thomas Piketty, ele publicou um livro em 2013 que, de certo modo, causou um impacto muito positivo nas análises de economia política, porque ele traz uma abordagem um pouco diferente e muito interessante para se analisar. Primeiro, a primeira observação dele é essa, que a grande concentração da riqueza está entre os 10%, na mão de 10% da população. E mais especificamente,
ele vai analisar que desses 10% tem 1% que concentra a grande maioria da riqueza. Né? E o restante está dividido aí, ele vai fazer essa divisão das classes, as classes que detêm o poder, as classes abastadas, a grande classe média, que seria os 40%, e os 50% da base da pirâmide, que são as pessoas pobres. Lembrando que dentro desses pobres estão inclusive a grande legião dos miseráveis, daqueles que não têm nenhum mínimo para subsistência, os pais de família que vendem água nos sinaleiros, as mães, como eu vi ainda hoje, a mãe com um garoto, com um filho de seus 10 anos, 11 anos, vendendo água, vendendo pipoca, vendendo doces no sinaleiro, com toda certeza ela está fazendo isso para sobreviver em condições precaríssimas, dado o alto desemprego que nós estamos vivendo nessa época pós-golpe aqui no Brasil. E aí nós temos que ter muita clareza nessas questões. O Piketty, então, ele vai trazer uma maneira de ver que vai contrariar essa visão naturalizada da desigualdade social. A desigualdade social não é um fenômeno natural. Ela é fruto do egoísmo humano. Os espíritos deixam isso muito claro. Ela não é criação divina, não é lei natural. Ela é fruto do egoísmo humano. Né? Isso está muito bem colocado no Livro dos Espíritos e vamos destacar aqui para a gente ver como é que os espíritos colocam. Portanto, olha, está muito claro, olha, a desigualdade social não é nada de divino, não é nada de lei de Deus, nada de natural. Né? É fruto do egoísmo humano que cada um quer abocanhar mais para si em detrimento do todo. O outro ponto, assim, e é muito interessante a gente lembrar que nós estamos considerando que todas as sociedades sempre foram desiguais e só é possível desistirem se forem desiguais. Não precisa ir muito longe, a antropologia mostra diversas sociedades que se organizaram em base de maior igualdade, né? Pelo menos até que o capitalismo tomasse conta e se instalasse mundialmente, como se instalou atualmente. Né? O outro ponto que é importante é a gente reafirmar, o Ney Lobo nega a teoria da mais-valia, e essa é uma teoria difícil de ser negada. A doutrina espírita, de certo modo, no entendimento que se dá para a obra kardeciana, vai dar uma certa justificação para o lucro. O lucro adquirido através do trabalho, e o Karl Marx vai levantar algumas questões interessantes. Como é que eu vou saber se esse lucro foi honestamente adquirido através do trabalho, uma vez que eu estou tirando esse lucro sobre o trabalho de alguém? Ok, tem o meu capital envolvido, tem o meu capital empregado, mas tem o trabalho dele. De que maneira essa relação está sendo colocada? Ela é justa para os dois lados ou há uma exploração? Por exemplo, nós vimos recentemente aqui no Brasil, nós vimos uma situação que é evidente, que evidencia muito bem isso. A taxa de emprego estava elevada demais, o nível de emprego estava muito alto, com isso os salários estavam altos, as empresas estavam sendo obrigadas a contratar pessoas por altos salários. Então, tudo isso ajudou a fomentar o clima que propiciou o impeachment para que pudesse, em seguida, fazer todo um corte de empréstimos para as empresas, fechar linhas de crédito do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Para quê? Para diminuir o volume de recursos em circulação e melhorar, por incrível que pareça, uma ironia, melhorar o nível de emprego, ou seja, aumentar a taxa dos desempregados, para que com isso o poder de negociação dos trabalhadores ficasse mais adequado do ponto de vista do interesse capitalista. Então nós estamos vendo isso, a taxa de desemprego subiu de 6, alguma coisa por cento para 13,2% e agora está em pouco mais de 12%. Isso, o sistema capitalista precisa disso, ele precisa regular a oferta de trabalho de acordo com a sua necessidade para que ele possa pagar o mínimo possível para o trabalhador e aumentar o máximo possível a margem de ganho do empresário. Isso é inerente ao capitalismo. Então, a teoria da mais-valia de Karl Marx não pode simplesmente ser descartada como Ney Lobo faz e como às vezes alguns estudiosos do espiritismo querem fazer. A teoria da mais-valia ela é muito interessante e quando você percebe a teoria da mais-valia casando-se com a ideia da expropriação, a gente tem uma compreensão muito mais clara da questão da acumulação da riqueza. Outro ponto que é importante é a teoria do Estado.
que a gente também, na época de Kardec, a teoria do Estado que existia era de Thomas Hobbes, do século XVII. Já no século XIX, Kardec não chega a contemplar essa teoria do Estado na formulação do pensamento espírita. Mas hoje não dá para a gente pensar em compreender a sociedade sem levar em conta uma teoria de Estado. Hoje é preciso entender o Estado. Em alguns pontos, os espíritos chegam a situar isso, Kardec chega a comentar em alguns pontos, embora não aprofunde, né, que o Estado ele acaba sendo instrumento de dominação na mão das pessoas que detêm maior poder. E hoje nós não temos dúvida nenhuma de que o Estado, Karl Marx já percebeu isso, por isso ele propunha a eliminação do Estado, eu não sei como é que isso se daria, em muitos pontos Karl Marx é acusado de ser um pouco utópico, né, porque ele propõe algumas coisas sem saber como isso seria possível, e uma delas é essa, a eliminação do Estado. A social-democracia vai entender que o Estado tem que ser melhor disputado pela classe trabalhadora, mas o Ney Lobo ignora o fato de que o Estado é um instrumento de dominação das classes poderosas sobre as classes inferiores. E é muito interessante que quando a gente coloca o Estado como instrumento de dominação, a gente vê que isso norteia todo o processo de conflito conflito de classes. E é importante a gente entender isso. Eu vou abrir aqui para a gente pegar um artigo do Herald Tribune, um jornal inglês, com uma notícia do ano de 1932. É muito interessante a gente pegar, está no livro da História da Riqueza, do Leo Huberman. Ele cita isso e diz que bom seria se Marx pudesse ter visto esse trecho, como que isso ia reforçar a argumentação dele. Vamos ver a notícia que conforme foi publicada. Bulgária, monarquia, tem capital comunista. E a notícia que o jornal traz está se referindo às eleições da cidade de Sófia, e a notícia é do dia 26 de setembro de 1932, e ele comenta a esmagadora vitória dos comunistas nas eleições municipais da capital da Bulgária. E é interessante a nota que vem logo abaixo da manchete. Vamos ver aqui a nota, como está colocada. Então, Bulgária, monarquia, tem capital comunista, e a nota. Mas o domínio vermelho do Conselho de Sófia terá vida curta. Ou seja, o próprio jornal anuncia e já denuncia o que acontecerá. Mas o domínio vermelho do Conselho de Sófia terá vida curta. Qual que é a ameaça que está por trás disso? Está dizendo assim, trabalhadores, não se iludam, vocês conseguiram conquistar o poder, mas nós estamos de olho em vocês e já vamos tirar o doce da boca de vocês rapidinho. Alguma semelhança com o que aconteceu no Brasil desde que o PT assumiu o governo? Alguma correlação? Nós vimos aí o PT assumindo o governo e de lá para cá o PT foi praticamente demonizado. Foi demonizado aos poucos através de todas as formas da mídia oficial, da mídia marrom, das fake news explodindo no WhatsApp. E muito interessante, do próprio aparelho estatal. O próprio aparelho do Estado, como confirmando a teoria que afirma que o Estado está a serviço das elites, o próprio aparelho do Estado foi utilizado para demonizar o PT através do poder judiciário, através das próprias classes políticas, e o PT, em que pese ter conseguido fazer um excelente governo do ponto de vista de benefícios sociais, de melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras, ele terminou o período através de um impeachment e colocado como grande vilão, um impeachment onde depois verificou-se que a presidente que foi afastada do cargo não tinha cometido nenhum crime que justificasse aquele impedimento e que não passou mais do que uma grande manobra política para devolver o poder para a mão daqueles que podiam estar a serviço do interesse das elites. É interessante que se eles não conseguirem através da política, eles vão conseguir através da guerra civil. E se eles não conseguirem através da guerra civil, eles vão conseguir através dos bloqueios econômicos, das 1001 modalidades de interferência que eles conseguem. E o último recurso é a invasão militar. Nós temos visto isso no Oriente Médio,
Nós vimos isso no Iraque com Saddam Hussein, nós vimos isso no Kuwait, estamos vendo isso na Venezuela, nós vimos isso acontecer no Brasil. E nós vimos isso acontecer atualmente na Europa também, onde as fake news estão pulverizando o sentimento de unidade dos trabalhadores e fazendo emergir de novo uma extrema-direita muito reacionária, totalmente contrária aos interesses da classe trabalhadora. Então é natural, isso é o conflito de classe que está posto. O 1% sempre vai tentar impor sua pauta de valores, o 1% sempre vai tentar impor o seu modo de gerenciar a produção para que o resultado esteja mais concentrado em seu favor. Então, o caso da Bulgária é muito semelhante ao que nós vimos no Brasil agora, por esses últimos anos. E até nesse momento em que nós vemos que a esquerda, não só o Partido dos Trabalhadores, mas toda a esquerda foi totalmente demonizada, como se dissesse para a sociedade assim, olha, Deus me livre disso, comunismo, socialismo, isso é coisa do demônio, isso aí não é bom, vocês não acreditem nisso, comunista come criancinha, comunista faz aborto, comunista defende pena de morte, comunista quer eutanásia, comunista quer tudo que não presta nesse mundo, socialista é gente do demônio. É mais ou menos isso que foi construído ao longo desses últimos anos para que a sociedade hoje estivesse apavorada com a perspectiva que o comunismo ameaça as famílias, o comunista lança o tal do kit gay que vai corromper seus filhos, toda essa balela que todo mundo cansou de ouvir e que acabou pegando como verdade e levando na ilusão uma grande quantidade da sociedade, inclusive pessoas que vão perder muito em não conseguir mais ter prioridade enquanto trabalhadores nessa distribuição da fatia do bolo. E aí um último ponto que eu acho que é importante é a gente situar assim, olha, tá, de que maneira a gente pode estar relacionando o espiritismo, portanto, a essas visões? Eu já disse isso num artigo que está publicado no blog Fronteiras do Pensamento Espírita, e a mim não resta dúvida, a mim pelo menos, e se eu estiver enganado, me ajude a analisar, a mim não resta dúvida que a proposta de transformação social que o Espiritismo propõe está extremamente alinhada com a visão de futuro que o próprio Karl Marx apresenta. E não sou somente eu quem digo isso. Eu vou usar inclusive Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Dias Gloriosos, no primeiro capítulo. Olhem aqui que detalhe interessante. Olha o que Joana de Ângeles diz. Olha, o pensamento de homens e mulheres audaciosos, como Allan Kardec, Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud, Marie Curie, Albert Einstein, produziu uma revolução de tal porte nos conceitos e costumes das criaturas. Olha, interessante. Produziu uma revolução de tal porte nos conceitos e costumes das criaturas. É Joana de Ângeles dizendo. Vamos ver bem, nós estamos diante de um comentário da própria Joana de Ângeles, que até hoje tentam adaptar-se ao novo mundo por eles descoberto. É Joana de Ângeles dizendo isso. Então nós temos que ter muito cuidado com essa visão simplista de querer demonizar Karl Marx e achar que isso tem a ver com o espiritismo. Isso é uma simplificação extrema. Até porque quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, e aí o pastor Antônio Carlos faz uma análise brilhante da passagem que explicita o caso da Casa do Caminho, e ele diz o seguinte, o próprio Kardec também concorda com isso, a proposta comunista é uma proposta tão além da nossa realidade hoje, que somente espíritos superiores, em condição moral mais elevada, são capazes de conseguir responder a uma proposta dessa natureza. Por isso que ela não está ainda, a nossa sociedade está longe ainda de estar em condições de uma proposta realmente, não vou nem dizer comunista, uma proposta mais socialista. Nós ainda somos egoístas demais para aceitar o socialismo. Nós ainda somos brutos demais, nós somos orgulhosos demais, focados demais em nós mesmos para a gente aceitar compartilhar com todos. Então, quando a gente estuda o Espiritismo e compreende o pensamento espírita, compreende o pensamento evangélico, a gente vê que, na realidade, as ideias do socialismo estão muito adiante de nós.
muito adiante, e se a gente analisar mais ainda a informação que os Espíritos nos trazem, em particular na obra Nosso Lar, que eu reputo como referência nessa abordagem, nós veremos que os Espíritos mostram que espíritos superiores não têm nenhum apego a nada de material e que toda a sua preocupação é de natureza espiritual. A coluna espiritual Nosso Lar é exatamente aquilo que Karl Marx propõe no seu programa, na sua crítica ao programa de Gotha. É exatamente o modelo de sociedade que Karl Marx, já no século XIX, pouco depois de Allan Kardec, ele apontava como a sociedade ideal do futuro. É bem aquilo que está descrito em Nosso Lar. Então, a Casa do Caminho lá atrás, mostrando que só pessoas com alto nível de despojamento seriam capazes de montar uma sociedade que fosse mais comunal, que não tivesse preocupação muito do indivíduo consigo mesmo, mas sempre com o todo. Então, a Casa do Caminho, lá em Atos dos Apóstolos, 2000 anos atrás, é o primeiro exemplo que a gente precisa olhar com carinho para perceber que espíritos mais elevados estão em busca de uma sociedade mais igualitária. Espíritos mais elevados não se comprazem vendo a miséria. Um exemplo simples, vamos pegar aqui esse exemplo, essa imagem, só para a gente analisar. Veja bem, espíritos elevados jamais aceitam essa diferença social. Espíritos conscientes, esclarecidos, não conseguem ver isso com naturalidade. Essa diferença social toda é característica de espíritos orgulhosos, espíritos ainda atrasados. Nós que temos alguma consciência não podemos aceitar essa desigualdade social com a naturalidade com que às vezes aceitamos. Então o Espiritismo, na medida em que ele resgata as ideias do Evangelho de Jesus, e na medida que ele aponta para uma transformação social, ele sinaliza para aquilo que está descrito em Nosso Lar. O futuro serão sociedades comunais, sociedades mais evoluídas serão sociedades comunais. Não teremos sociedades evoluídas com o primitivismo que nós vemos na sociedade de hoje.